Graça e paz, amém. Vamos nos colocar de pé para iniciar mais um culto ao Senhor. Vamos orar, vamos agradecer por mais esse dia, pela oportunidade que Deus nos dá hoje de estarmos aqui, amém? Senhor, soberano Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, essa noite para te adorar, para louvar, para exaltar, Pai, o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos aqui cultuando, Pai, a Ti, para ouvir mais da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina, Senhor, o nosso caminho, Pai. O Senhor nos desculpe, Pai, pelas nossas falhas durante a semana, pelos nossos erros, Pai, hoje, que nós possamos estar aqui, Pai, contritos, de coração quebrantado, Pai, dispostos a receber mais, Pai, da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Obrigada por nos fazer chegar aqui em segurança, Pai. Obrigada, Senhor, porque a Tua mão é poderosa, Pai. Nós estamos debaixo, Pai, das asas do grande Criador, Pai. Que o Senhor traga aqueles que ainda estão vindo, Pai, para essa casa, Pai, em segurança, Pai. Que hoje tudo que nós venhamos fazer, Pai, nessa casa, que venha a ser feito com toda a honra, glória e louvor que o Senhor merece, Pai. Que tudo seja feito com amor, com alegria. Que nós possamos estar aqui servindo, Pai, com amor a Ti, Pai, com prazer, Pai. Que nós possamos encontrar em Ti, Pai, o nosso aconchego, o nosso descanso, Pai, para essa noite. Que o Senhor venha falar poderosamente em nossos corações, que nós possamos estar aqui, Pai, dispostos a ouvir a Tua palavra, Pai, porque é importante para nós, Pai, é vital, Senhor, para as nossas almas, Pai, pois queremos aprender mais de Ti, nós queremos estar próximos mais de Ti essa noite, Pai. Nós Te honramos, nós Te damos toda a glória, honra e louvor, porque o Senhor merece, porque somente o Senhor é digno, Pai, de ser louvado e exaltado, porque não há outro Deus, Pai, como o Senhor, não há outro Deus como Tu, Pai, que possa fazer todas as coisas para o Teu louvor, Pai, pois nos criaste para este propósito, para que nós possamos Te dar honra e glória, Pai, que nós possamos servir, Pai, a Ti com amor, que a nossa vida seja para Te servir, que a nossa vida, Senhor, seja para o Seu louvor, que a nossa vida seja um culto racional, um culto a Ti, Pai, e que o Senhor possa se agradar, Pai, de cada um de nós, de cada filho Teu, Pai, essa noite. Em nome de Jesus, assim Te pedimos e Te agradecemos. Amém? Aqueles que podem abrir comigo no Salmo 1. No primeiro livro de Salmos, Salmo 1. Senhor. Salmo 1. E o salmista, ele vai declarar: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Podem se sentar. É um salmo bem conhecido, né? O primeiro salmo. E o salmista, ele fala aqui: como é feliz aquele que não imita a conduta dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o exemplo das pessoas do mundo. E ele fala, né, que felizes são eles porque eles são obedientes à palavra do Senhor. Porque eles seguem o Senhor. E por isso, mais do que felizes, eles são. E aí no verso 2, quando ele fala, né, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. A satisfação daqueles que seguem a Cristo está na palavra do Senhor, está em Cristo. A felicidade é encontrada em Jesus. A felicidade, ela é encontrada em Deus. E aí ele começa dizendo, descrevendo que quem
obedece a palavra do Senhor, quem medita, quem encontra essa felicidade no Senhor, são como árvores plantadas à beira de águas correntes. E aí sempre que eu leio essa passagem, eu lembro de Ezequiel. Teve uma visão, né? E eram águas que saíam do templo, e essa água, ela corria e ela saneava a água salgada, e por onde esse rio passava, ali gerava vida. Então muitas vidas eram criadas por onde esse rio passava. E aí na beira desse rio havia muitas árvores, e essas árvores, elas davam o quê? Porque a água do templo chegavam até elas. E assim também é a nossa vida. Para que nós possamos ter frutos numa vida com Deus, nós precisamos deixar que a presença de Deus venha se aproximar ainda mais de nós buscarmos essas águas, de nós buscarmos essa proximidade com o Senhor, para que nós possamos ser frutíferos, para que nós possamos ser prósperos, como Ele fala, dar fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que Ele faz prospera. Ou seja, nós precisamos buscar mais a presença do Senhor, nós precisamos viver uma vida genuína com o Senhor, para que nós possamos ser mais do que felizes, né? Bem-aventurados, para que nós possamos ser como árvores que dão frutos e que sejamos prósperos em uma vida com Deus. E aí lá no verso 6 ele fala, porque o Senhor aprova o caminho dos justos, ou seja, Deus aprova aqueles que são obedientes, daqueles que encontram a sua suficiência em Deus, daqueles que não buscam seguir o exemplo das pessoas do mundo, daqueles que não buscam os prazeres do mundo, mas que procuram se satisfazer no Senhor. Amém? Então que hoje nós venhamos buscar essa proximidade com Deus, para que nós venhamos ser mais cheios, para que nós possamos ter mais dele na nossa vida, para que nós não possamos cair nas armadilhas desse mundo, mas que nós venhamos seguir um exemplo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e dar boas-vindas aos nossos irmãos que chegaram. Amém? Nossos corações.
colocar de pé para estar adorando o nome do Senhor. Esse louvor, ele fala assim: eu me rendo. E que hoje nós venhamos realmente nos render ao pé de Jesus. Que nós nos venhamos nos entregar a Ele e dar todo o louvor de todo o nosso coração. Amém? Por ti vou caminhar.
santo nome do Senhor. Amém. Que possamos continuar adorando ao nome do nosso Deus, ao nome do nosso Senhor, e que possamos pedir por mais da presença de Deus neste lugar, pois Ele realmente é bem-vindo aqui, pois estamos aqui realmente para adorar e glorificar o nome do nosso Deus, e que venhamos viver realmente uma vida de santidade e adoração a Deus, que nada nesse mundo venha nos tirar da presença de Deus, e possamos sempre estar diante dEle, em todos os momentos que vivemos aí fora, que sempre estejamos nos lembrando que Deus está conosco, nos acompanhando em todos os momentos. Amém? Vamos adorar o nome do nosso Deus juntos. Só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim, vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração e busco um sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tire ele de mim, oh Senhor, que meu coração seja pra sempre te sentir, oh, que a tua presença habite em mim, oh, te servir é o que eu mais quero, é o que eu mais quero, Senhor, oh, diga Jesus, Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier, olho para mim, vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração e busco pro meu coração e busco um sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Digo, toma as minhas mãos, toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas,
meu coração, Senhor. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tire-me de mim. Eu quero te sentir. Eu quero te sentir cada vez mais, Senhor. Eu anseio pela tua presença, Deus. Eu quero mais da tua presença, Senhor. Eu quero contigo estar. Tu és a minha fortaleza, o meu lugar seguro. Tu és o meu tudo, Senhor. Tu és minha morada, Senhor. É o meu descanso. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Oh, eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Jesus, tu és. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Oh, toma as minhas mãos. Eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, Senhor. Eu não preciso dele se não for pra te sentir. Diga, toma as minhas mãos. Toma as minhas mãos. Eu não preciso se não pode ficar com elas. Toma meu coração, Senhor. Eu não preciso dele se não for pra te sentir. Diga mais uma vez com todo o seu coração. Toma as minhas mãos. Toma as minhas mãos. Eu não preciso delas se não pode ficar com elas. Toma meu coração, Jesus. Eu não preciso deles se não for pra te sentir. Tire-me de mim. Aplauda o nome do Senhor. Que nós não queiramos ser o centro das coisas, mas que nós venhamos sempre colocar o nosso Deus no centro de todas as coisas. Pois quando a gente entende que tudo é por Ele e por meio dEle, a gente passa a viver uma vida melhor, pois a gente começa a ser cuidado por Jesus. E que a gente realmente possa ter esse entendimento de nunca colocar nada acima do nosso Deus. Que Ele sempre possa ser o primeiro lugar em nossas vidas. Que a gente nunca tenha nenhum sentimento de soberba, de orgulho em nosso coração, mas que possamos entender que Jesus, Ele é tudo o que precisamos. E que nós não venhamos querer a glória em nenhum momento, ou ser exaltado por pessoas, pois o nosso próprio Deus, Ele nos honrará. Que não venhamos esperar isso dos homens, mas que venhamos nos dedicar ao nosso Deus, sempre colocando Ele em primeiro lugar, e Ele nos honrará. Então que nunca desejemos ser o centro das coisas, se estar no centro, ou colocar qualquer outra coisa no centro, mas que sempre venhamos colocar o nosso Senhor Jesus
no centro de todas as coisas. E fazendo isso, nós sentiremos cada vez mais o poder de Deus em nossas vidas, a glória dele se derramando cada vez mais em nossas vidas, e sentiremos cada vez mais a presença de Deus em nossos corações. Mas desde que coloquemos o nosso Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e que venhamos sempre fazer isso. E a palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando buscamos ao nosso Deus acima de todas as coisas dessa terra vão ser acrescentadas em nossas vidas. Então que a gente não venha se preocupar com essas coisas quando colocamos Deus no primeiro lugar, pois quando Ele está no primeiro lugar, a gente passa a confiar nele, e somente nele. Não confiamos mais em ninguém nessa terra, nem em nenhum homem, nem em pais, nem em mãe, mas a gente passa a confiar plenamente no nosso Deus, pois Ele é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que cuida de tudo que existe sobre essa terra, e Ele está cuidando de você, e Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de cada um de nós. Então que Ele possa sempre ser o centro, para que a sua glória seja derramada cada vez mais em nossas vidas, amém? Eu não quero ser o centro, cante. Eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes. Eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida, e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Diga: Deus, derrama. A glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Oh Senhor, tu és santo, Deus. Eu sei que tu és santo. Como Jesus, oh, não há. Por isso, Senhor, eu te coloco no centro, em primeiro lugar, pois tu és o único Senhor. Oh, que eu não quero ser o ser. Diga isso. Eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar.
Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, oh Deus. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Ou diga que Ele é santo, santo. Só Ele é santo. Oh, Tu és santo, Senhor, santo. Oh, santo Deus, santo Deus, santo. Oh, diga que Ele é santo, santo. Oh, diga isso com todo o seu coração, santo. Somente Ele é santo. Não há outro como Tu, santo. Sim. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Oh, nosso Senhor, derrame a sua glória neste lugar, Deus. Nós te pedimos, nós clamamos, vem, Senhor. Aquele que é santo está aqui, aquele que é santo está aqui. Oh, Tu és santo, Senhor. Oh, derrama a sua glória, Deus. Derrama a sua glória aqui. Oh, nós te pedimos, Deus. Queremos mais, Senhor. Queremos mais, Senhor. Oh, Santo Deus. Oh, Santo Deus. Oh, Senhor, Tu és santo, Deus. Pedimos, Senhor, a Tua presença neste lugar. Pedimos a Tua presença aqui, Deus. Enche os nossos corações, Deus, com Tua glória. Pois nós entendemos, Senhor, que o Senhor é o primeiro lugar em nossas vidas. Ah, Deus, nos perdoa, Pai, por muitas vezes acabarmos trocando um momento de oração, um momento de leitura da Tua palavra por outras coisas nessa terra. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda a mudar, Senhor Jesus. Que venhamos ter mais fome, mais sede de Ti, Deus, da Tua presença, Pai. Que venhamos buscar intensamente, Deus. Sabemos, Senhor, que o Senhor está às portas e em breve o Senhor voltará. Que venhamos estar vigilantes e atentos, buscando nos encher, Senhor, sempre indo a um único alvo, onde o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Ah, Pai, que possamos sempre estar no caminho correto, Deus. Nos alerta das armadilhas, nos protege do inimigo. E nós, Senhor, sempre colocaremos em primeiro lugar, Deus,
Pois, Senhor, nós entendemos que a nossa vida é para Ti. Tudo o que fazemos é para adorar e glorificar o Teu santo nome, Deus. Seja no nosso trabalho, no nosso ambiente escolar, no meio dos nossos amigos, que venhamos ter o entendimento de que vivemos para Ti em todos os momentos, Senhor. Oh, Senhor, vem nos encher, vem nos encher. Oh, Senhor, enche os nossos corações. Oh, peça isso a Ele, peça isso a Ele. O Senhor quer ouvir a sua voz. Se você quer ser cheio dEle, fale com Ele. Se você quer ser cheio da presença de Deus, fale com Ele. Oh Deus, nós te pedimos, Pai, enche essa igreja, Deus. Enche este povo, Pai. Oh, queremos mais, Deus. Que não venhamos nos conformar da forma que estamos, mas que possamos glorificar a Ti, Deus, e buscar mais a Ti. Santo, oh Senhor, Tu és santo, Deus. Santo, oh Senhor. Santo, Tu és santo, Jesus. Nós buscamos mais, Senhor. Nós também queremos buscar a santidade, Deus, pois sabemos que servimos ao que é santo e que também sejamos santos. Ah, Pai, ah, Senhor, enche a Tua igreja, Deus, enche o Seu povo, Pai. Nós te clamamos, Deus. Nós te clamamos, Deus. Deus, derrama a Tua glória até que eu não consiga mais. Pois eu sei que Tu és santo, Deus. Pois eu sei. Oh, peça isso com todo o seu coração. Diga a Deus. Deus, derrama a Tua glória até que eu não. Oh, pois eu sei, Senhor Jesus. Pois eu sei. Oh, cante com todo o seu coração. Deus, derrama a Tua glória até que eu não consiga mais. Oh, pois eu sei. Oh, declare mais uma vez que Ele é santo, que Ele é santo. Santo, oh, Tu és santo. Oh, somente Ele é, somente Ele é santo. Oh, Tu és santo, Deus. Tu és santo, ó Pai. Santo.
nossa vida seja para Ti, Senhor. Todo o nosso ser, toda a nossa alma, nosso entendimento sejam para Te exaltar, para Te glorificar, ó Deus. Sair da Tua presença, Pai. Não nos deixe sair da Tua presença, Deus. Uma coisa nós Te pedimos, ó Deus, que os nossos pés nunca saiam da Tua presença, da Tua casa, Senhor. Que venhamos ter esse pensamento que o salmista tinha, essa oração que ele fez, qual ele sempre desejou não sair da Tua presença. Que possamos ser assim, Deus. Que continuemos caminhando até o fim, até o dia em que o Senhor virá. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos para os nossos momentos de ofertas e dízimos. E gostaria de compartilhar com os irmãos, aqueles que podem abrir comigo, no Salmo 36. O salmista declara: como é precioso o Teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das Tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da Tua casa. Tu lhes dás de beber do Teu rio de delícias, pois em Ti está a fonte da vida. Graças à Tua luz vemos a luz. Amém? Pode se sentar um pouquinho. E como eu já tinha lido aqui no começo do Salmo 1, né, falando que aqueles que têm Deus, né, tudo que Ele faz, né, prospera. E aqui o salmista, ele fala, aqueles que encontram refúgio no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm Yahvé como Senhor, eles têm tudo o que precisam. Eles falam que aqueles que confiam em Deus, eles se banqueteiam na fartura da Tua casa. E não que eu esteja trazendo aqui uma palavra que você nunca vai faltar nada na sua vida, uma palavra de prosperidade para a sua vida, mas de que aqueles que seguem a Cristo também podem passar por momentos de necessidade, mas ao contrário daqueles que não seguem a Cristo, aqueles que têm Deus no coração não se preocupam com essas coisas, porque sabe que quem tem Deus tem tudo. E o Mateus até citou aqui sobre quando aqueles que buscam primeiro o reino de Deus têm todas as coisas acrescentadas. E as próprias palavras de Jesus podem nos confortar quanto a isso, porque Ele diz, né, até as aves do céu, né, não semeiam nem colhem, mas elas têm tudo o que precisam. Então, embora a gente leia muitas palavras citadas na Bíblia de que aqueles que seguem a Cristo têm fartura na tua casa, que têm tudo o que precisam, não está falando de uma vida de riqueza, não está falando de uma vida rica, mas está falando de uma vida de quem tem Deus, não se preocupa com essas coisas, porque Deus dá tudo o que elas precisam, e Cristo é suficiente nas nossas vidas, amém? Então que nós possamos colocar isso em nossos corações, que quem tem Deus tem aquilo que é preciso, porque Deus cuida de cada um de nós. São tantos filhos no mundo, a igreja do Senhor é tão grande, né? Mas olha como é importante que Ele cuida de cada um dos seus filhos individualmente, amém? Então que nós possamos se levantar para abençoar essa casa, abençoar a vida dos nossos irmãos, amém? E agradecer ao Senhor, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, Pai, está um coração grato. Está um coração, Pai, que está grato, Pai, a Ti, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas em Suas mãos. Sabemos que tudo aquilo que o Senhor dá para nós, Pai, o Senhor dá de bom grado, porque o Senhor é nosso Pai e cuida, Senhor, de cada um de nós, Pai.
Obrigada, Senhor, obrigada pela vida de cada irmão meu, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, essas vidas. Que o Senhor abençoe o trabalho, o lar, a família, Pai, de cada um aqui presente, Pai. Que o Senhor abençoe esse ministério. Que o Senhor não venha, Senhor, deixar que nada falte, mas que em tudo nós possamos suplicar a Ti. Sabemos que em Ti nós encontramos a fonte da vida, a fonte, Senhor, da nossa prosperidade. Vem do Senhor, Pai. Ó Senhor, nos encha, Pai, de ricas bênçãos celestiais e que nós possamos buscar primeiro a Ti, para que em tudo em nossa vida, Senhor, seja acrescentada. Pois nós não confiamos, como o salmista declara, em carros, em cavalos, em coisas deste mundo, mas nós confiamos no grande Eu Sou, o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Aqueles que vão ofertar, acho que a maioria já é da casa. Amém, podem trazer. Amém, soberano Deus. Glória a Deus, Senhor. Seja exaltado, Pai. Amém. Mais um pouquinho de pé, para a gente abençoar a vida da irmã, da Glaucia, que vai trazer a palavra de hoje. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está diante de Ti, Pai, a Tua serva, Pai, incumbida de trazer a Tua palavra à Tua igreja essa noite, Pai. Use, Pai, com sabedoria, use, Pai, com o Teu poder, para que venha ser ministrado aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela e quer passar, Senhor, para os Teus filhos essa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados, renovados, com alegria, Pai. Ó Senhor, que nós venhamos escutar a Tua palavra e praticar, para que nós possamos sair daqui fortalecidos essa noite, Pai, em nome de Jesus, assim te pedimos, Pai, amém. Graça e paz, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Toda a honra seja dada a Ele, todo louvor seja dado a Ele, toda reverência seja dada a Ele, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e a nossa adoração sincera. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13, a partir do verso 1. Glória a Deus. Que diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Podem se assentar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, em boa terra, e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas por parábolas? E Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, a quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, e não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão.
ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Amém? Glória a Deus. Aqui o Senhor Jesus assentou-se e a Bíblia diz que, falando por meio de parábolas, como ele costumava falar, ele veio a falar acerca do semeador. Né? Essa passagem ela é encontrada nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. E o Senhor fala a respeito da receptividade do coração daquelas pessoas, da forma como as pessoas recebem a palavra de Deus no coração, que aqui é representada pelo solo. Então, Jesus, ele fala por parábolas, e a gente sabe que ele usava das coisas naturais, do cotidiano das pessoas, né, do povo daquela época, para poder fazer se entender. Então ele usava as figuras como o plantio, ele usava a plantação, as aves. Por quê? Porque era o dia a dia daquelas pessoas. Então era uma forma de Jesus falar de modo que eles entendessem com facilidade, porque era a vivência deles. Então, ainda que eles falassem e muitos não entendessem, para aqueles a quem Jesus estava direcionando a palavra, conseguia compreender. E nessa parábola, mais adiante, o próprio Jesus explica o que ele estava querendo dizer aqui com a parábola do semeador. Né? Porque ele foi questionado, mas por que o Senhor fala apenas por parábolas? Porque muitas pessoas, elas não iam, assim como eu já disse em outra pregação, elas não iam atrás de Jesus por quem ele era, mas elas iam atrás do que Jesus poderia fazer por elas. Elas iam atrás de Jesus porque elas comiam e ficavam satisfeitas, mas elas não queriam estar em Jesus, viver por Jesus. Então, por causa disso, o Senhor Jesus, ele falava de modo que apenas os seus pudessem entender. Amém? E essa parábola, ela fala a respeito das sementes que são lançadas e dos solos que recebem essa semente, né? Então, ele vai citando aqui cada uma delas, e eu vou dar alguns exemplos e vou explicar aos pouquinhos o que eu consegui compreender na medida que vai falar conosco. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele vai falar assim, que o semeador saiu para semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu, e as aves vieram, e as árvores a comeram. Então, aqui está falando das pessoas que recebem, né, que ouvem a mensagem do reino, mas elas não compreendem a mensagem, né? Elas escutam a mensagem, mas elas permitem que o maligno venha e roubam aquilo que elas acabaram de ouvir, aquilo que talvez ainda nem tenha descido ao coração dela, né? Elas permitem isso. Então, assim, aquela terra não era boa, não estava preparada para ouvir aquela palavra, não estava preparada para poder dar o plantio necessário naquele momento. Então, é por isso que, por não ter ali um local para elas poderem penetrar, desabrochar, elas permitiram que o maligno viesse e roubasse aquilo que havia sido semeado, né? Então, ela caiu, a pessoa ouviu, mas não absorveu, deixou o maligno roubar aquela mensagem, não adentrou no coração dela, né? Aí, a seguir, o Senhor continua dizendo, parte dela caiu em terreno pedregoso, eu não consigo falar essa palavra, pedregoso, vocês entenderam, né? Onde não havia muito a terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Então aqui, nesse segundo solo, ele simboliza uma superficialidade,
ou seja, não tem a profundidade, não tem raiz. Então, quando eu falei aqui a respeito do primeiro solo, a pessoa não deixou a palavra entrar, embora o que ela tivesse ouvindo fosse a verdade, embora o que ela tivesse ouvindo fosse a palavra do Senhor, ela não deixou. Isso ocorreu com Judas. Judas andou com o Senhor Jesus, ele conheceu o Senhor Jesus, mas ele permitiu que o maligno roubasse aquilo que tinha sido semeado na vida dele, né? Então ele caminhou, ele teve a oportunidade, ainda assim ele permitiu que a palavra, que a semente fosse roubada. E aqui no segundo solo, no rochoso, a gente vê que a semente pode até brotar rapidamente, mas como ela não tem a profundidade em si, como ela não tem a raiz, ela não finca, né? Ela não vai lá no fundo da terra para poder se firmar, ela tem ali uma fé superficial. O que acontece? Ela fica na superficialidade. Então, quando o sol vem, o sol queima. Então, ela morre da mesma forma. Vocês entendem? Então, uma pessoa superficial, um solo superficial, ela não vai durar muito tempo. Ela vai deixar até semear, mas vai secar e não vai passar disso. Porque é necessário ter a raiz, é necessário ter a profundidade. E o próprio Senhor, ele vem falar isso mais lá na frente, mas é importante a gente entender que essas pessoas, ela recebe essa palavra de imediato, elas recebem com alegria. Talvez, eu ouço dizer que elas recebem com entusiasmo, com empolgação, né? A palavra vem, elas são bem receptivas, mas não tem firmamento, não tem profundidade, então não sai daquilo e acabam morrendo. Amém? Então, esse é o solo rochoso. E um exemplo que eu gostaria de deixar aqui foi de Simão Pedro, mas eu quero enfatizar que foi apenas num dado momento, quando o Senhor ele foi levado à prisão. E Pedro era muito empolgado, Pedro era muito, eu sou de Cristo, eu estou com o Senhor, não vou te deixar. Mas quando ele foi colocado à prova, quando ele foi confrontado, ele negou ao Senhor por 3 vezes. Por quê? Porque ele ainda não estava firmado, ele não tinha ainda raízes profundas. Então ele ficou com medo, ele ficou apavorado, né? Porque a situação ali não era fácil. Então, por ter passado por aquela situação difícil, por ter tido medo, talvez pavor, ele negou o Senhor Jesus. Não que ele não amasse, não que ele não cresce, mas a fé dele ainda era uma fé superficial. Embora ele mesmo, dentro de si, achasse que ele amava o Senhor profundamente, mas ainda não era o momento. Então é por isso que eu enfatizo, naquele momento, Pedro ainda não tinha uma raiz na sua semente. Ele não tinha sido firmado, né, como a gente costuma dizer, ele não estava firmado na rocha. Tudo era muito superficial, né? Talvez, quantos de nós já em algum momento achávamos que estava firme no Senhor, confiantes no Senhor, mas quando na verdade tudo aquilo era momentâneo, era superficial, não era profundo. Não tínhamos ainda o firmamento no Senhor, não tínhamos uma raiz formada ainda. Então, acabamos por esfriar. Por quê? Porque não estamos alicerçados na palavra do Senhor. Não estamos ainda no nível necessário. Lembra daquela passagem que Ezequiel entra rio adentro e que a água bate nos tornozelos e nos joelhos e que é necessário, o anjo induz ele a entrar rio adentro, porque ainda ele está na superficialidade. Então, quando a gente está no raso, ainda não é um momento de dizer, de confiar que por nós mesmos a gente consegue muita coisa. Na verdade, em momento nenhum, nós não conseguimos sozinhos muita coisa. Mas, na medida em que a gente vai adentro, a gente vai se enchendo de Deus, se enchendo da presença de Deus, podemos ter mais confiança, a nossa fé fica mais firmada, mais forte. E ali
este alicerce ele começa a ser firmado. Por quê? Profundidade não é algo superficial. Então, dessa maneira, a nossa semente não vai secar quando o sol bater. Porque embora o sol bata na terra, nossa raiz está lá embaixo, na terra, no escuro, protegida, úmida, né? Ela não está lá em cima secando. Então, ela vai conseguir sobreviver em meio a todas as adversidades, em meio à tribulação, em meio a situações que acontecem na nossa vida, no cotidiano. Amém? E aí continua o texto, a partir do versículo 7. Outra parte caiu em espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E aí, o solo com espinhos, né? O que acontece aqui com esses solos? São as preocupações, né, da nossa vida. São as atividades que a gente coloca ou no mesmo nível que a palavra do Senhor, ou em nível superior à palavra do Senhor, que faz com que a gente se distraia em meio a tantas coisas, né? Então, esses espinhos acabam nos sufocando. Então, as pessoas ouvem a palavra, mas por se descuidar das coisas do mundo, acaba se sufocando, se distraindo. E isso nós vivemos muito. É muito para mim, é muito para, eu acredito que para a maioria de nós. Porque nós deixamos igreja, as atividades do dia a dia, nós deixamos o trabalho, nós deixamos outras preocupações tomar um lugar tão grande, tão profundo da nossa vida, que a gente se sufoca, porque a gente não dá conta de fazer aquilo que a gente quer e fazer aquilo que é a vontade de Deus. E a Bíblia vem ensinar que está errado, porque quando a gente permite que os espinhos, eles tomam conta, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, ou seja, quando a gente se deixa seduzir com as coisas do mundo, com as atividades que são prazerosas, mas que muitas delas não são da vontade de Deus, a gente acaba se sufocando. Então, o que acontece? Essas distrações, que são os espinhos, elas sufocam a gente, impedem a gente de crescer, de germinar espiritualmente. E também enfraquecemos e, por vezes, até podemos morrer, né? Então, assim, isso é muito, muito claro, né? Porque o que acontece? Nós temos as nossas atividades na igreja, nós temos o compromisso na igreja, nós temos cultos, nós temos escola dominical, discipulado, tantas outras atividades que envolvem a nossa vida como filho de Deus, a nossa vida cristã. Mas, a partir do momento em que a gente coloca as outras atividades que temos, como o trabalho, como as rotinas de casa, como passeios, como outras amizades, no mesmo nível que as nossas atividades, com as nossas responsabilidades, é melhor enquadrar assim, são nossas responsabilidades como filho perante o reino de Deus. A partir do momento que a gente deixa tudo isso no mesmo nível, nós não conseguimos suportar, porque as coisas do mundo tendem a nos sufocar, elas nos cobram. E aí a gente acaba pendendo mais para o lado de fazer as outras coisas do que para o lado de fazer a vontade de Deus. Então é por isso que diz que uma parte caiu entre os espinhos, elas cresceram, mas acabaram sendo sufocadas. Então caiu numa terra, até que a terra era boa, porque ouviu, né, a palavra. Até que a terra era boa, porque começou a andar no caminho. Porém, permitiu que os espinhos, que são as distrações, que são os prazeres do mundo, nem sempre isso acontece quando a gente está fazendo alguma coisa errada, mas a partir do momento em que damos mais atenção às nossas vontades, deixa de ser certo. Porque a prioridade da nossa vida deve ser seguir a palavra do Senhor, fazer a vontade do Senhor. E quando as outras coisas roubam este lugar, é o mesmo que o sufocamento, os espinhos acabam sufocando. Então acontece ali o impedimento espiritual. Vocês estão entendendo? Então, um bom exemplo para dar nessa situação
foi o jovem rico, né? Inclusive, ele tem sido bem citado, né, nas pregações, porque a vida dele se enquadra muito com o confronto que muitos enfrentam hoje, né? Porque ele tinha de tudo e ele achava que ele seguia, que ele fazia a vontade do Pai, né? Mas quando ele foi confrontado a largar tudo e seguir, olha só, quando ele foi confrontado a largar e seguir o Senhor, ele escolheu continuar com a vida que ele tinha. Então, é importante a gente parar e refletir, porque se nós decidimos seguir a Jesus em tudo, nós precisamos também largar as coisas do mundo. Não tem como seguir ao mundo e seguir a Cristo, porque as coisas do mundo vão nos sufocar e vão impedir o nosso crescimento espiritual. Então, ele estava certo de que ele estava fazendo tudo correto. Ele estava certo de que o Senhor ia dar uma boa palavra para ele, no sentido de que você está bom do jeito que você está, não precisa fazer mais nada, porque se você já conhece a palavra, se você já conhece os mandamentos, não há nada mais o que você precise fazer. Mas isso é engano. Nós, igreja, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Cristo, mas ainda há coisas que nós precisamos deixar para trás. Ainda há coisas que nós precisamos deixar de fazer para que a nossa semente ela possa ser firmada mesmo, plantada, que ela germine, crie raízes e que ela cresça, que ela dê frutos. Então é preciso sim deixar de lado as coisas que nos sufocam, as coisas que impedem o nosso crescimento espiritual, para a gente poder fazer a vontade de Deus. Olha só que interessante o que o Senhor fala no verso 9. Ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Então, o solo à beira do caminho, o solo rochoso e o solo com espinho, todos eles ouviram a palavra de Deus. Mas elas ouviram e não deixaram entrar dentro do coração. Entende? Então, todos nós aqui já tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, requer de nós deixar a palavra entrar no nosso coração, para que seja feito um bom plantio dessa semente. Porque senão, o que vai acontecer? Ou a gente vai deixar o maligno roubar, ou ela vai até começar a ser plantada, ela vai cair, ela vai ser plantada, vai começar a germinar, mas ela vai secar quando o sol vier, quando o sol forte vier, porque ela não tem raiz, ela não tem profundidade. Ou então, ela vai até plantar, criar raiz, mas ela não vai suportar. Por que ela não vai suportar? Porque as distrações do mundo vão tirá-la da presença do Senhor. Os espinhos vão tirá-la. Então, assim, não basta apenas ouvir. Precisa preparar a terra do nosso coração para que essa semente ela seja plantada da forma correta, para que ela não seja destruída. Então, o jovem rico, totalmente certo, né, de que ele não era mais necessário ele fazer nada, e o Senhor fala para ele que ele tinha que largar tudo. E ele não quis largar. Então, o que faltou ali? Faltou comprometimento com a vontade do reino, com as boas novas, com a vontade do Senhor. Faltou ele se comprometer. Não é fácil largar o Senhor e seguir o Senhor. Todos nós sabemos disso. Por palavras de boca é fácil falar. No dia a dia, nós todos somos confrontados com pequenos e grandes gestos. É ou não é? Todos os dias, no nosso trabalho, na nossa casa, às vezes até na igreja vem um confronto entre os irmãos em si. Vem esse confronto. A gente sabe que não é fácil, mas não podemos deixar que nada nos sufoque, de modo que tire o nosso crescimento, que impeça o nosso crescimento espiritual. Amém? E continua no verso 8. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1.
Olha só, em meio a tantos solos que não foram tão frutíferos assim, teve um que caiu em uma terra boa, e além de cair em uma terra boa, ainda ela deu uma boa colheita, ela produziu, ela deu frutos, né? E um exemplo que eu dou aqui, né, nesse verso é Marta e Maria, né? Porque esse solo, ele simboliza um coração receptivo, um coração que permite que a mensagem entre e que a mensagem faça morada, né? Porque a gente viu aqui no verso 9 que todos eles ouviram, né? Então, tinha terra, eles ouviram a palavra, então a oportunidade foi dada para todos. Vocês estão compreendendo? A oportunidade foi dada para todos, mas aquela terra, aquele coração que estava disposto, é preciso que a palavra encontre disposição para entrar, ficar, germinar, produzir frutos. É preciso. Então, quando a palavra ela encontra um coração assim, o fruto vai crescer, né? O fruto vai crescer. Então, nada vai sufocar, o sol não vai secar, ela vai produzir frutos. Por quê? Porque está firme e porque permitiu, quebrantou o coração para que a palavra pudesse entrar, e assim o Senhor dá o crescimento, né? E Marta e Maria, elas receberam essa palavra, elas compreenderam, à medida que elas ouviram, elas compreenderam, deixaram entrar no coração e se colocaram à disposição do reino de Deus. Está aí a diferença. A palavra encontrou um lugar, um solo encontrou um lugar onde pudesse ficar, um lugar disposto. E elas demonstraram isso com o seu compromisso. Amém? Com a palavra do Senhor, porque a Bíblia nos fala quem foi Marta e quem foi Maria a respeito de Cristo. Não é assim? Então, o que eu quero dizer é que o Senhor, o que o Senhor mesmo disse é que a terra é o nosso próprio coração. Mas de que forma nós recebemos, de que forma nós acolhemos essa palavra no nosso coração? Acompanhe aí na sua Bíblia a explicação dessa palavra segundo o próprio Cristo. Amém? A partir do verso 18, diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando vem o confronto, aquele que não tem raiz, não está profundo, está na superficialidade, ela deixa de seguir Jesus porque está difícil para ela. A partir do verso 2 diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-se infrutífera. Quantos nós já ouvimos dizer: por que você não está vindo mais na igreja, irmão? Por que você deixou de vir na igreja? Eu estou com uns problemas aí. Minha vida não está fácil, irmão. É ou não é? Quantos? Por quê? Porque elas deixam as preocupações da vida. Às vezes as perseguições, elas deixam as distrações. Eu estou muito corrido no meu curso, na minha faculdade, meu trabalho está me impedindo. Eu mudei o horário, olha um exemplo que foi dado também em um culto aqui, que entrou em um trabalho e o trabalho impede de vir cultuar a Deus, não é bênção. Começou a estudar e não pode vir nenhum culto, não é bênção. Não é vontade do Senhor, né? Então, essas pessoas são essas aqui, que acabam se tornando infrutíferas, porque as outras coisas, as distrações do mundo, impedem elas de crescer espiritualmente. O verso 23 diz assim:
E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Eu creio que todos nós somos essa terra boa. Amém? Ser essa terra boa, porque esta é a vontade de Deus, que não apenas a semente caia, mas que ela caia, ela se firme, né? Ela crie a profundidade, ela fique firme na presença e ela frutifique. Todos nós precisamos ser assim, porque é a vontade do Senhor. Amém? E o que o Senhor, Ele espera de mim, espera de você, que nós tenhamos um coração determinado a ouvir a palavra e a deixar-se frutificar pela palavra, porque através de nós daremos outros frutos. Não é apenas para nós, mas daremos mais e mais frutos. E para que isso aconteça, a nossa terra, o nosso coração, ele precisa ser bom, ele precisa ser receptivo à palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia vem dizer assim: abra o teu coração, quebranta o teu coração. Nós louvamos assim: Senhor, sonda no meu coração, arranca de mim aquilo que não é bom, né? Ou então a Bíblia vai falar assim: acima de tudo, guarde o seu coração. É Provérbios 4, 23. Pois dele depende toda a sua vida. Então, o que é de importante, o que é valoroso, que é a palavra do Senhor, a gente precisa guardar no nosso coração. A gente depende disso. Disso depende a nossa vida, né? Então, assim, todos tiveram a oportunidade de ouvir. Às vezes a gente olha e acha alguma coisa injusta. Aos nossos olhos são injustas, né? Mas todos tiveram, igreja, a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de se achegar ao Senhor. Feliz aqueles que deram ouvido. O Senhor falou aqui, né? Olha só o que Jesus falou, a partir do verso 16, acompanha aí. Mais felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Não é apenas escutar, é ouvir, é dar ouvidos ao que está sendo dito, é dar ouvidos ao que está sendo ministrado, dia após dia. Tudo que está sendo dito no altar do Senhor procede da palavra de Deus. Ninguém que sobe para ministrar a palavra do Senhor aqui na igreja fala algo do seu próprio entendimento, mas ela fala mediante ao que ensina as Escrituras do Senhor, mediante a liturgia, a doutrina dessa igreja, né? Ainda que hora ou outra possamos não entender, mas se nos comprometemos a entender a palavra do Senhor, cada um de nós devemos abrir a nossa Bíblia, porque o Espírito Santo, com o coração aberto e quebrantado, ele revela para mim e para você, ele nos dá entendimento. Então ninguém fica com os olhos tapados, ninguém fica enganado quando está disposto a entender a palavra do Senhor. O Senhor revela, o Senhor dá entendimento. Amém? E aí vem dizer assim, ó: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos morreram e não puderam ouvir do próprio Cristo as palavras dele. Não tiveram a oportunidade. Mas nós tivemos a oportunidade, nós temos a oportunidade, nós ainda estamos tendo a oportunidade. Então é tempo de ficar em alerta e deixar a palavra entrar no nosso coração, e deixar a palavra do Senhor trabalhar no nosso coração. Sabe os salmos que diz: arranca, Senhor, de mim aquilo que o Senhor vê que não é bom. Porque ainda nós precisamos tirar do nosso coração aquilo que sufoca a nossa vida espiritual, de modo que impeça o nosso crescimento espiritual. Precisamos deixar que o Senhor arranque isso, porque senão a gente vai ficar sufocado e vamos acabar morrendo, porque não vamos conseguir crescer, muito menos frutificar. Crentes na igreja, ouvindo, mas morrendo. Por quê? Porque está sufocado e não deixa a palavra do Senhor crescer em nós. É sobre isso que o texto vem falar.
Então, o que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de você, o que Jesus espera de nós, que nós possamos ouvir e compreender a sua palavra. Amém? A palavra do Senhor não é difícil de compreender, mas precisamos nos dispor a isso. Precisa de nós uma disposição, porque quanto mais nós quiser saber da palavra, mais o Senhor vai dar. A quem tem, mais lhe será dado. É o que a palavra fala. Mas aquele que não tem, o pouco que tem, vai ser tirado. Porque o Senhor vai dar aquele que quiser, o Senhor vai dar aquele que buscar, aquele que desejar no íntimo do seu coração, da sua alma, querer saber de Deus, querer se aprofundar em Deus, né? E é preciso estar atento, né, para poder ouvir e compreender com profundidade. É por isso que no verso 9 nós lemos assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Olha a entonação, aquele que tem ouvido. Todos nós temos ouvidos, né? Mas será que todos nós estamos ouvindo a palavra do Senhor? Então requer de mim e de você essa atenção, para saber se realmente a gente está ouvindo o que o Senhor está falando conosco por meio da palavra, né? Como está o solo do seu coração? Como está a sua frutificação para o reino, né? Então é preciso ouvir e é preciso compreender. Da mesma forma que a gente precisa ouvir e compreender, a gente precisa aceitar e aplicar a palavra do Senhor no coração. Não é apenas ouvir, né? Porque senão entra de um ouvido e sai do outro. A gente sai da igreja da mesma forma que a gente entrou. E não é para isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui caminhando a estatura do homem perfeito, no mesmo rumo que ele. Tá, estamos longe de conseguir, mas precisamos andar neste destino, seguindo a este alvo, que é Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 7. Olha o que diz aqui para a gente. O capítulo 7, o verso 26. Que diz assim, ó. 7:26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordavam os rios, sopravam os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda, né? Então ela não estava firmada na rocha, que é Cristo. Então ela não vai suportar. Ela não vai suportar ventos. Ela não vai suportar a adversidade da vida. Ela não vai suportar a tribulação, a tristeza, a dor, o medo. Ela não vai suportar a angústia, porque ela não está firmado com Cristo. Amém? A gente precisa entender que o Senhor é a nossa força. Ele é o nosso sustentador. Se não estivermos nele e ele em nós, não vamos conseguir. É preciso estar em Cristo. Amém? E a gente precisa aceitar isso. Aceitar e aplicar isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai tirando essas coisas que tomam o nosso tempo, quando a gente vai tirando aquilo que sufoca, que nos afasta mais da presença de Deus, quando a gente recusa convites, sabe? Às vezes são convites que parecem ser saudáveis, mas a Bíblia diz que existem caminhos que parecem ser bons, mas que nos levam à perdição, que nos leva à morte. Ele parece ser, mas ele só parece. Então é preciso ficar atento quanto a isso. E o último tópico que eu gostaria de enfatizar aqui na nossa leitura é produzir frutos. Olha o que diz em João 15:16. Abra aí, por favor. João 15:16. Que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vocês estão entendendo? Quem que escolheu quem? Foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu e Ele confiou que eu e você produzisse frutos
para a vida eterna. Então nós precisamos, gente, urgentemente produzir frutos no reino de Deus. Nós precisamos. Temos frutos aqui nessa igreja para a glória do Senhor Jesus. E nós desejamos de todo o coração que essa semente que foi plantada, ela germine e dê outros frutos, que eles permaneçam em Cristo, para que Cristo possa permanecer também na vida deles. E que através da vida desses novos irmãos que estão conosco agora, para a glória de Deus, possam vir outras vidas, outros frutos. Porque na medida em que vai frutificando, na medida que vão pedindo, o Senhor vai dar mais, que foi o que a gente leu. Peçam e receberão. Não é assim o que o Senhor ensina para a gente? E o Senhor fala aqui no verso que a gente leu em Mateus, que a quem mais produz, mais será dado. Mas aquele a quem não produz, é basicamente essas palavras. Vai ser tirado o pouco que tem. Então, precisamos produzir para o reino de Deus. Mas produzir o quê? Frutos, vidas. É a hora de ir atrás de mais vidas para o reino de Deus. O Senhor conta comigo e conta com você, para que seja feita uma grande colheita. Amém? Então, assim, a palavra do Senhor, ela é pregada a todos nós. Todos nós temos a oportunidade. Mas não é para nós mesmos. É para nós e para outros. Precisamos angariar mais vidas para o reino de Deus. E o momento é este, o momento é agora. Não posso mais deixar para depois. Vidas estão se perdendo. E muitas vezes nós não falamos do amor de Deus. Falamos a semente. A semente. Né? A Bíblia vem falar que... A Bíblia vem falar que... a gente precisa fazer a nossa parte quando a gente lança a semente, porque quem vai dar o crescimento é Ele. É o próprio Deus que dá o crescimento. Mas requer de mim e de você lançar a semente. E orar a Deus para que esse solo seja receptivo e que essa semente germine e dê mais frutos. Amém? Então, o que eu gostaria de compartilhar com a igreja foram estes textos, para que a gente possa refletir que não basta apenas ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos ouvir, igreja, com atenção a palavra de Deus. E deixar a palavra de Deus descer ao nosso coração, porque no nosso coração é o lugar que a gente precisa guardar tudo que é bom, tudo que provém de Deus, porque do nosso coração depende a nossa vida. Então, se a gente guardar o que é bom, o que é de Deus, bom será para nós. E não apenas isso, precisamos tirar todas as distrações, as portas, assim como nós vemos ouvindo nas pregações. Então é preciso ficar atento, é preciso estar alerta. Então tira tudo, a partir de já, que tira você da presença do Senhor. E mais importante ainda, se achegue à palavra do Senhor. Quando você quebranta o seu coração, guarda a palavra do Senhor no seu coração e vive em conformidade com a vontade dEle, você frutifica. E aí vem dizer que frutifica e muito. Então, vamos frutificar no reino de Deus, do Senhor, na casa do Senhor. Não deixe que as distrações roubem o lugar do Senhor na sua vida. Amém? Essa é a palavra, que o Senhor abençoe a cada um. Amém, glória a Deus. Vamos ficar com essa palavra no nosso coração, para que a gente venha a ser praticante, né? Não esquecendo que, como até o escritor Tiago fala, que aquele que observa tentar. Vamos pôr, acho que eu até já esqueci o texto. Tiago 1. Só não me lembro o versículo. Então, alguns irmãos puderem me achar aí. Tiago 1, ele fala sobre a prática da palavra. É bem no finalzinho. Aquele que persevera na prática
observa atentamente a lei, persevera na prática, observa atentamente a lei, persevera na prática, não esquecendo, né, o que ouve, mas praticando ela, será feliz em tudo o que quiser. E ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante, pode passar, tá bem no finalzinho. Mas vamos ler, porque é interessante, volta lá, pode voltar lá. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que não olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo. Praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Então essa é a importância da gente praticar a palavra do Senhor. Colocar isso no nosso coração, porque isso transforma a gente, transforma a nossa mente, em tudo que a gente faz, no nosso falar, no nosso agir. E as pessoas, a gente espera que as pessoas lá fora, elas olhem para a gente e vejam algo diferente. E vejam algo novo em nós. Então, como nós queremos pregar a Cristo se nós não demonstrarmos que nós somos exemplo de Cristo? Então, para praticar, para que Cristo seja testemunhado em cada um de nós, amém? Então, que essa pode se levantar já, irmãos, que essa palavra fique em nosso coração, para que nós venhamos se atentar, né, a praticá-la, amém? Vamos orar para o término do nosso culto, e aí, acho que eu vou falar já os avisos, aí depois a gente ora, e aí o pastor vem dar a bênção. Então, a semana é normal, não tem deu culto na sexta esse ano, só retoma em janeiro do ano que vem, na segunda semana. A semana do Natal é normal, então tem culto dia 25, e é normal para cada um de nós. E aí no dia 31 nós faremos o culto da virada, às 9 horas. Então aqueles que não têm, né, que não vão viajar e que vão estar em casa, então venha participar conosco dessa virada de ano, que nós estaremos sendo gratos ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e virar o ano da melhor maneira, né, agradecendo, né, ao Senhor, orando, clamando e exaltando o seu nome, e também participar, né, da nossa comunhão, que vai ser, né, após o término do culto, vai ter os comes e bebes, e aí é uma boa maneira de começar o ano em comunhão com os irmãos e agradecendo ao Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este é o término, Senhor, de mais um culto para Ti, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados, renovados, Pai, após ouvir a Tua palavra, Pai, que ilumina, Senhor, o nosso caminho. Que nós possamos colocar, Pai, tudo aquilo que nós temos escutado, tudo aquilo que nós temos aprendido, Pai, do Senhor, porque nós não vemos aqui só para ouvir a Tua palavra, mas nós queremos conhecer mais de Cristo, Pai, fora daqui. Que nós venhamos ter fome e sede de aprendizado, Pai, de conhecimento, de sabedoria, para que o Senhor nos dê, Pai, nós tenhamos discernimento de saber o que é certo e o que é errado, Pai. Que nós venhamos praticar aquilo que é ensinado, aquilo que está escrito, Pai, que é aquilo que o Senhor deseja para nós. Que nós venhamos ser servos, Pai, genuínos, verdadeiros, Pai. Que lá fora nós possamos ser reconhecidos, Pai, por ser seguidores de Cristo Jesus, Pai. O Senhor abençoa, Pai, cada irmão que está aqui presente essa noite, cada pessoa que veio hoje cultuar, cada pessoa que assistiu o culto, Pai, online, Pai, que nós possamos sair daqui renovados, Pai, pela Tua palavra. Abençoa, Pai, a nossa ida, né? Nos proteja a ida para nossa casa, que nós venhamos ter um descanso, Pai, merecido, sabendo que o Senhor está conosco, Pai, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos dá alívio, Pai, pois o Senhor é a nossa morada, Pai. O Senhor é aquele que nós cremos e confiamos, e nós colocamos tudo, Pai, em Tuas mãos, Pai. Que assim nós te pedimos, nós venhamos ter aí mais um dia, né, amanhã abençoado, que nós possamos estar aqui na sexta-feira, se o Senhor permitir, Pai, para que nós possamos cultuar e ouvir mais, Pai, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Vou chamar o pastor aqui para dar a bênção. Graça e paz. Só nos resta então encerrar.
depois de uma palavra edificante, depois de uma palavra que alerta nossos corações. Lembre-se, você tem que ser terra boa, né? Quem não pratica a palavra de Deus, ou seja, a terra não está arada, ela não está boa para crescer o Evangelho, para crescer a planta do Evangelho que traz a salvação. Então pratique, se esforce, né? Se esforce por estar na casa do Senhor, por estar nos trabalhos da igreja, por estar reunidos juntos sempre para ouvir a palavra de Deus. Se esforcem fazendo sempre o bem lá fora, não caindo nas armadilhas do diabo de querer se vingar de alguém que lhe fez o mal, mas fazendo sempre o bem, sempre o bem. Paguem o mal com o bem, diz a palavra do Senhor. Assim nós vamos fazer a diferença no mundo, e o mundo saberá que nós somos do Senhor Jesus. Tá bom? Estende as suas mãos. O amor do nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, comigo, conosco, para todo sempre. Digamos amém. O curso está encerrado até sexta.